4 anjos caídos. Não é teoria, não é alegoria. É realidade pura, cruel e profética. Eles não estão em mitos antigos nem em histórias esquecidas. Estão presos neste exato momento debaixo do rio Eufrates. Mas não foram acorrentados por fraqueza ou derrota. Foram selados pelo próprio Deus. Sim, o Deus Todo-Poderoso os aprisionou ali. E isso não porque ele temesse seu poder, mas porque seus tempos ainda não haviam chegado. A Bíblia não deixa dúvidas. Esses 4 seres foram preparados para uma hora exata, 1 ano, 1 mês, 1 dia e 1 hora específicos. É o que diz Apocalipse 9. Eles não são monstros quaisquer, são juízes, são executores. Eles não foram designados para ensinar, pregar ou aconselhar. Eles têm apenas um propósito: destruir, aniquilar, executar julgamento, e quando forem soltos, não virão sozinhos. Estarão acompanhados de um exército de 200 milhões de cavaleiros sobrenaturais. Não serão soldados humanos, serão criaturas proféticas, imbatíveis, com cabeças como leões e bocas que cospem fogo, fumaça e enxofre. O rio Eufrates, cenário de tantas guerras históricas, de civilizações antigas, de impérios que dominaram o mundo, se torna agora o palco de algo muito mais profundo, uma prisão espiritual, onde os maiores terrores do fim dos tempos aguardam sua liberação. Eles são como dinamites prestes a explodir, selados pelo tempo, preservados pela soberania divina, mas com a contagem regressiva já ativada. E quando soar a última trombeta, não haverá mais refúgio. O mundo conhecerá o peso da ira divina. 1/3 da humanidade cairá. E tudo começará com o rompimento das correntes de 4 anjos esquecidos, mas nunca vencidos. O tempo deles está chegando. E você está preparado? Porque Deus aprisionaria seres tão poderosos ao ponto de deixá-los acorrentados por milhares de anos? A resposta é tão simples quanto assustadora. Porque se fossem libertos antes da hora marcada, nenhum ser humano sobreviveria. O poder que esses anjos carregam é tão colossal, tão devastador, que seu simples movimento no plano físico traria caos imediato. Eles não são como os outros anjos mencionados na Bíblia, mensageiros, protetores, guardiões. Esses 4 são destruidores. Foram preparados, moldados e reservados unicamente para executar uma das fases mais sombrias do juízo final. Não é castigo impulsivo, é justiça programada. Em Apocalipse 9:15, o texto não diz apenas que eles serão soltos, mas que estão preparados para esse momento. Essa palavra carrega um peso. Eles não estão inativos, estão prontos. Cada segundo que passa nos aproxima da liberação dessa força sem precedentes. E o mais aterrorizante, sua missão já está escrita. Eles não virão com dúvidas ou hesitação. Não virão com misericórdia. Eles são instrumentos de julgamento final. E quando forem libertos, o planeta sentirá um colapso espiritual como jamais experimentou. 1/3 da população será ceifada, um número que desafia qualquer lógica. Imagine bilhões de vidas sendo eliminadas em questão de dias. Imagine o medo, o desespero, a paralisia. Imagine olhar para o céu e ver o impossível acontecer. Esses anjos não foram aprisionados por acaso. Foram guardados porque o mundo ainda não suportaria sua presença, mas o tempo está acabando e Deus já marcou no calendário do céu a hora de libertá-los. O rio Eufrates não é apenas um rio. Ele é um divisor de eras, um símbolo de poder e uma chave escatológica que une o princípio e o fim da história humana. Nasce na Turquia, cruza a Síria, o Iraque e se estende até o Golfo Pérsico. Mas sua importância vai muito além da geografia. Ele é um ponto espiritual, um marco profético. É mencionado diversas vezes nas Escrituras desde os tempos do Jardim do Éden até os eventos finais do Apocalipse.
Foi ao redor do Eufrates que surgiram os primeiros impérios, as primeiras civilizações e também as primeiras rebeliões contra Deus. Ali se construiu a Torre de Babel. Ali se ergueram reinos que zombaram da soberania divina. Não é coincidência que Deus tenha escolhido esse lugar para selar os 4 anjos caídos. É como se o próprio solo carregasse a lembrança da rebeldia humana e agora também o instrumento do seu juízo. Ao olharmos para esse rio hoje, seco em muitos trechos, agonizando em silêncio por causa de mudanças climáticas e disputas geopolíticas, esquecemos que ele está prestes a ser o palco do maior evento de julgamento da história. O Apocalipse diz que o rio secará para dar passagem aos reis do Oriente. A seca, portanto, não é apenas um fenômeno natural, é um prenúncio, um sinal. O leito que abrigava o juízo está se esvaziando. E com ele, as correntes que seguram os anjos estão cada vez mais visíveis. Talvez o que nos separa do fim não seja mais do que um punhado de água restante. Quando o último fio desse rio desaparecer, talvez a hora marcada tenha finalmente chegado. Esses 4 anjos não são comuns. Não são como Gabriel, o mensageiro, ou Miguel, o guerreiro celeste. Eles pertencem a uma classe de seres espirituais cujo acesso foi cortado, cuja presença não é tolerada entre os santos. A Bíblia os descreve como preparados, não criados para a destruição, mas redirecionados, restringidos, pois ultrapassaram limites que nem o céu podia mais suportar. Eles não são apenas poderosos, eles são vorazes. Sua autoridade ultrapassa a dos reis da terra, supera a dos exércitos do mundo. Se soltos, sem restrição, destruiriam não por prazer, mas por designação. E é isso que torna tudo ainda mais assustador. Eles não têm escolha. Estão destinados à execução. Foram moldados para isso. Não precisam de permissão humana. Não pedem licença. Quando a trombeta soar, sua libertação será imediata, exata e implacável. E não se engane, eles não virão guiados por ódio, mas por obediência absoluta ao trono. O mesmo Deus que é amor é também fogo consumidor. E ele decidiu que esses 4 seriam seus instrumentos na fase mais brutal do Apocalipse. Muitos hoje falam de amor, de graça, de bondade, e isso é verdade. Mas ignorar que o mesmo Deus que salva também julga é brincar com o fogo do fim. Esses 4 não trarão palavras doces, trarão a justiça pesada, inegociável. E ninguém poderá detê-los, nem orações, nem clamores tardios, nem arrependimentos de última hora, porque quando eles forem soltos, a humanidade já terá feito sua escolha, e cada um colherá o que plantou. A cadeia que os prende não é feita de ferro nem de pedra. Não há algemas físicas que os seguram. Eles estão acorrentados por algo muito mais firme, muito mais inquebrável. O tempo e a ordem divina foram acorrentados por decreto eterno, e esse decreto estabeleceu que só seriam libertos na hora exata, no minuto exato, não antes, não depois. Isso revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele é paciente, ele é longânimo, mas ele também é pontual. Nada no Apocalipse é acidental. Cada selo rompido, cada trombeta soada, cada taça derramada acontece sob comando direto. Não há caos no céu, há propósito. E os 4 anjos aguardam silenciosamente pelo chamado final. Enquanto isso, o mundo vive como se nada estivesse prestes a acontecer. As pessoas se casam, constroem, se divertem, fazem planos, ignoram os sinais, ridicularizam os alertas. Tratam a Bíblia como ficção, mas o plano avança. E eles continuam esperando, prontos. Não estão dormindo, não estão inativos. Estão conscientes, atentos, posicionados como soldados em formação. E o mais assustador, não precisam de mais preparação. Eles já estão prontos há séculos, prontos para destruir,
prontos para cumprir, prontos para obedecer ao decreto que há de ser liberado a qualquer momento. O céu está em silêncio, mas os alicerces da terra já estão tremendo. O exército que os acompanhará não é composto por humanos. São cavaleiros sobrenaturais, descritos em Apocalipse 9 com uma clareza que fere o entendimento humano. Cavalos com cabeças de leões, bocas que lançam fogo, fumaça e enxofre, caudas que se movem como serpentes para ferir e matar. 200 milhões deles, isso mesmo, 200 milhões. Um número tão colossal que não há paralelo em toda a história militar da humanidade. É impossível, pela lógica terrena, organizar um exército dessa magnitude. Isso porque ele não será terreno. Ele virá do plano espiritual, transbordando juízo. Não haverá como lutar contra eles. Não haverá como fugir. Esses cavaleiros não virão apenas para intimidar. Virão para matar. E matarão 1/3 da população mundial. Sim, a Bíblia é clara. Não é figura de linguagem, é sentença. 3 em cada 9 pessoas desaparecerão da face da terra em um único ciclo de julgamento. Nenhuma pandemia, nenhuma guerra, nenhum desastre climático jamais chegou perto de algo assim. E tudo começa com 4 anjos libertos do fundo do Eufrates. Eles são o sinal. Eles são a porta de entrada para a maior operação de juízo que o universo já viu. E ainda há quem ache que tudo isso é exagero, que é parábola, que é retórica de medo. Mas a palavra é literal, e ela não mente. Se Deus disse que eles virão, eles virão. E não virão sozinhos. Virão marchando com o exército que encerrará a era da humanidade como conhecemos. Muitos hoje tentam suavizar essas profecias. Dizem que Apocalipse é apenas simbólico, uma metáfora para conflitos políticos, ideológicos ou espirituais. Outros alegam que esses cavaleiros são representações de impérios do passado, guerras antigas ou mesmo tendências culturais destrutivas. Mas há um risco mortal nessa abordagem, o de desfigurar a literalidade da palavra. Quando a Bíblia quer ser simbólica, ela explica. Quando ela quer ser literal, ela afirma. E neste caso, Apocalipse 9 não é um poema apocalíptico. É um relatório do que vai acontecer. Os anjos têm localização. O rio Eufrates tem número 4, tem missão. Matar 1/3 da humanidade. E tem tempo, 1 ano, 1 mês, 1 dia e 1 hora determinados. O exército que os acompanha também tem número. São detalhes demais para serem apenas uma alegoria. E mais, são consistentes com o restante da revelação bíblica. O Antigo Testamento, os Evangelhos, as cartas paulinas e as profecias de Daniel apontam para um tempo final literal, real, violento. Ignorar isso é brincar com o destino da alma, é jogar roleta russa com a eternidade. É ouvir o som da trombeta se aproximando e colocar fones de ouvido espirituais para fingir que não é com você. Mas é com todos nós. Porque não há abrigo contra o juízo. Quando se vive fora da graça, o mundo tentará reagir. As potências tentarão se unir. As religiões buscarão respostas comuns. Os líderes mundiais tentarão acalmar as massas. Mas tudo será inútil. Porque isso não é uma crise política, não é uma guerra econômica, é o juízo de Deus. E ninguém pode parar o que ele decretou. A única saída era espiritual. E ela já estava aberta há séculos. A arrogância humana, que tanto desprezou a Bíblia, cairá por terra. A ciência, que achava explicar tudo, se curvará diante do inexplicável. A humanidade, que se dizia autossuficiente, gritará por misericórdia. Mas os céus estarão em silêncio, porque o tempo da voz cessou. Agora é a vez da mão. E a mão de Deus não erra. Mas mesmo em meio à destruição, haverá salvação. Porque Deus não se esquece dos seus. Os que permaneceram fiéis, os que guardaram a fé, os que não se dobraram ao sistema do mundo, serão honrados. Não com riquezas, não com glória humana,
mas com vida eterna. Eles verão a justiça de Deus se cumprir, verão que valeu a pena perseverar, serão transformados, serão recebidos. Porque a volta de Cristo, que encerra o Apocalipse, é também a maior esperança da igreja. E quando ele vier, todo olho verá, até os que o traspassaram, e todo joelho se dobrará, até os que o rejeitaram. Então a justiça será completa. O mal será lançado no lago de fogo, e a nova era será inaugurada. Se você chegou até aqui, saiba, não foi por acaso. Essa mensagem é para você. É o chamado final. O último alerta antes do silêncio. Você pode ignorar, pode zombar, pode fechar os olhos, mas nada disso mudará o que está por vir. Os 4 anjos estão prontos. O exército está posicionado. O Eufrates está secando. E o tempo está acabando. Faça a escolha certa agora. Entregue sua vida a Cristo. Arrependa-se, busque, clame, volte. Porque quando as correntes forem rompidas, o céu deixará de esperar. E tudo o que está escrito se cumprirá, palavra por palavra, até o último ponto final.